mas ocorreu no último dia 10, conforme estava previsto, uma audiência pelo juiz federal envolvendo a suspensão das obras do reservatório Duas Pontes, no Rio Camanducaia, na cidade de Amparo. Infelizmente, o resultado não foi bom, não houve acordo entre as partes, apesar do DE ter demonstrado extremo esforço, inclusive ter protocolizado documentos, inclusive do próprio DE e da CETESB, inclusive junto à ANA, relativo àquelas pendências de nutrientes na água, entre outros, mas mesmo assim, por parte do DE houve, é claro, abertura total, o DE estava disposto a negociações, que fosse mantida a outorga pelo DE, ou que a outorga fosse conjunta, ou que a outorga fosse emitida pela ANA. Ficou evidente que o que o DE desejava é que as obras fossem retomadas. Mas, por parte da ANA, não houve esse consenso, e então o juiz, que ficou sensibilizado, inclusive em função da própria crise hídrica que nós estamos tendo, o próprio promotor público, doutor Rodrigo, segundo informações, também ficou sensibilizado, ele insistiu numa questão burocrática de quem deveria emitir a outorga, e agora está inviabilizando o que seria, né, uma salvaguarda, uma retaguarda para a nossa segurança hídrica futura. Então, ele mesmo está refletindo sobre suas ações, mas não tomou nenhuma atitude até agora. Então, o juiz deliberou o seguinte: do dia 10 de novembro, 30 dias para que a Agência Nacional de Águas, ANA, se manifeste. Ou seja, concordando com uma outorga pelo DAE, ou optando por uma outorga conjunta DAE-ANA, ou por uma outorga de ANA, mas se manifestando. Ou a outra opção, que é que nós não desejaríamos que acontecesse, de manter como está, a ANA irredutível, contrária ao que está acontecendo. Eu gostaria de lembrá-los que também fomos informados que o DAE tomou essas atitudes, inclusive, de emitir a outorga e tomar as ações, porque os financiamentos estavam para serem exauridos. E agora o DAE já está pensando internamente, se isso prevalecer, se o embargo prevalecer, o DAE vai ter que solicitar o rompimento do empréstimo, ou seja, os 140 milhões que seriam investidos no saneamento, a Laura que está aí e outros municípios que seriam beneficiados, inclusive com tratamento terciário, essa experiência inédita, que é uma contrapartida para o saneamento dentro de uma obra dos recursos hídricos, seria a maior experiência da América Latina até a presente data, deixaria de acontecer. Então, nós estamos correndo dois riscos: da obra continuar embargada e do DAE suspender os financiamentos. E existiam recursos atrelados entre os dois reservatórios. Então, o próprio reservatório de Pedreira, não sei dizer exatamente em quais itens, mas ficaria prejudicado na sua conclusão, porque tem recursos que são comuns. E se for suspendido o financiamento, o reservatório de Pedreira também estaria comprometido nas suas finalizações. Moretti, são as informações que tenho, você com certeza tem mais informações, se desejar complementar. Eu só peço a todos os colegas que puderem, diplomaticamente, auxiliar nas negociações com o doutor Rodrigo Chance, promotor público de Campinas, que moveu a ação para que fosse embargado esse reservatório, ou com o outro Rodrigo, o Flecha, que atualmente é diretor interino da ANA, está à frente dessas negociações pela ANA, ou de lideranças que possam contribuir. O que desejamos é um entendimento entre esses dois organismos, ANA e DAE, porque uma coisa que ninguém está percebendo: se a ANA persistir nessa postura, poderemos ter uma ruptura futura entre DAE e ANA, porque isso vai acontecer. E aí nós temos as delegações da ANA para outorga no PCJ. Então, o prejuízo, se não houver um entendimento, se não houver uma pactuação, é um prejuízo enorme e para as bacias PCJ sem precedentes. Seria isso
eu tenho conversado com todas as nossas lideranças, todos estão afinados, estamos engajados, mas se você individualmente puder contribuir de alguma forma, bem-vindo. Tenho conversado aí com coordenadores de câmaras técnicas, eles estão dispostos a levarem um assunto para as câmaras técnicas do nosso comitê. Agradeço a todos, mas precisamos, acima de tudo, Moretti, da sua orientação, nosso grande líder, para saber o que fazemos, porque a situação, eu entendo, é extremamente delicada e os impactos que ela poderá provocar fogem até da nossa imaginação. Muito obrigado a todos, um bom dia. Boa reunião. Obrigado, Chicão. Bom, quero informar que, por enquanto, Chicão, eu pelo menos não recebi qualquer informação sobre a questão do DAE cancelar ou não, ou ter cancelado, né, a parte do financiamento, né? Eu sei que existem cláusulas... Considere bastidores, então, não é oficial, ok? Mas isso vai ser inerente, né? Vai ser inerente. Eu sei que existem cláusulas contratuais que dizem que se cronogramas não forem cumpridos dentro de um determinado período de tempo, que eu não sei exatamente qual pode existir algum problema com relação à continuidade de desembolsos, né? Mas, enfim, existem essas cláusulas. Mas eu, sinceridade, Chicão, realmente é um problema. Essas obras, no meu ponto de vista, não eram para ter sido paralisadas, né? Eu acho que houve um equívoco. Mas, enfim, eu também acredito no bom senso e no entendimento entre os homens e as mulheres que tocam, né, essa questão dos recursos hídricos aqui no nosso país, né? Então, eu acredito que a gente chegue aí num bom termo, que isso se resolva, tá certo? E a gente possa ter essas duas barragens e, na sequência, a gente possa ter o sistema adutor regional aqui do PCJ também, porque o passo seguinte nós avançarmos em relação à obtenção dos recursos para essas obras, né? Então, eu pessoalmente acredito no entendimento entre os homens, tá certo? Muito bom, obrigado, Chicão. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Segundo desafio e avanço que nós devemos ter é a integração da qualidade com a quantidade, né? Então, esse é um caso na bacia do Camanducaia, em que a CETESB se debruçou em função do licenciamento de um futuro barramento que está sendo conduzido pelo DAEE, né, na bacia do Camanducaia, com vistas a regularizar a vazão nesse corpo hídrico, para o uso dessa água para o abastecimento público. E é o que eu disse, né? Enfim, você tinha um ambiente lótico, que não tinha problema com relação aos nutrientes, que vai ser transformado num ambiente lêntico com o barramento. Daí torna-se crucial entender qual vai ser o futuro aporte da carga de fósforo para esse reservatório. Então, daí foi importantíssimo, né, o tratamento integrado da vazão de um posto fluviométrico em Jaguariúna com o dado de qualidade no futuro eixo da barragem do reservatório de Duas Pontes. Então, foi feito um tratamento estatístico histórico dessa carga ao longo, enfim, dessa última década, e a gente chegou numa carga de fósforo diária de algo em torno de 200 quilos por dia. É muito? É pouco isso? Enfim, para saber se é muito ou pouco, a gente utilizou um modelo simplificado do Vollenweider, que estabeleceu que para você manter o ambiente atendendo à legislação do CONAMA, né, para ambiente intermediário, esse reservatório poderia receber um aporte de carga de fósforo
de algo em torno de 110 quilos por dia. 110 quilos por dia. Então, portanto, ele está recebendo um aporte superior. Isso considerando, né, esses 3 pontos extremos que, se a gente olhar toda a série histórica, a gente percebe que eles destoam da distribuição normal dos nossos dados. Se você eliminar esses outliers, a gente cai para uma carga de algo em torno de 130 quilos por dia, que já fica bem próximo, né? Fica bem próximo dos 110 que o reservatório teria capacidade de atender. Só que, né, em função desse licenciamento, a CETESB ela já vem atuando junto às fontes poluidoras industriais, no sentido de reduzir o aporte de cargas de fósforo, e já tem resultados muito positivos na renovação desses licenciamentos. Só para se ter uma ideia, desses 200 quilos, aproximadamente 90 quilos por dia são fontes pontuais, são fontes provenientes de lançamento de indústria e de esgoto doméstico. Então, nesse licenciamento ambiental, enfim, a CETESB trabalhou de forma inovadora, né? Nunca se fez isso, é algo inédito que foi feito, onde a gente atrelou o licenciamento dessa barragem com o tratamento terciário dos municípios que ficam a montante desse futuro barramento, que, se não me engano, é Monte Alegre do Sul e o município de Amparo, tá certo? Então, enfim, isso representaria um abatimento de algo em torno de 80 quilos, né? Se você implementar tratamento terciário com uma eficiência de 90%, e aí a gente teria uma condição segura de fazer esse barramento. Então, enfim, o que eu quero trazer, que é um avanço, um desafio, é a integração da qualidade com a quantidade. Isso é crucial para o futuro do nosso monitoramento.